Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Renato Evangelista com vocês para mais um EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje vamos falar da lição de número 3, ok? A lição que fala sobre dons de revelações. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal das Assembleias de Deus Alcançando Nações, se inscreve, deixa like para fazer a gente sempre estar trazendo bons tutoriais aí para vocês. Tranquilos? Bom, vamos lá. Eu vou fazer a lição do número 3, a lição do número 4, ela já foi concluída, deu uma pequena pane na nossa gravação. Eu tive que refazer a lição do número 3 e daqui a pouco a gente traz também para vocês a 4, que já está pronta, e a lição do número 5, a número 6 e assim sucessivamente. Tranquilos? Vamos para a tela. Bom, vamos lá. Eu vou deixar aqui na lateral rolando, tá? Na medida que eu vou lendo a lição para os irmãos vão ver que na lateral vai estar rolando e os irmãos vão estar acompanhando aí em tempo real. Então vamos falar sobre dons de revelações. O texto áureo da lição está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, que diz assim: que faremos, pois, irmãos? É uma pergunta. Quando vos ajuntais, olha a dica, para cada um de vós tem que ter o quê? Salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Olha o que Paulo está falando aqui nesse texto áureo. Sempre que o povo de Deus se reunir, tem que ter salmos, poesias, tá? Na tradução dos nossos dias atuais. Tem que ter doutrina, doutrina fala de edificação, fala de conserto, tá? Tem que ter revelação, revelação fala de fortalecimento espiritual. E tem que ter língua, língua é verbalização, linguagem, certo? Tem que ter interpretação. Essa linguagem é os dons de línguas, tá, gente? Interpretação, tem que ter também intérprete, o mais importante é que tudo que seja feito deve ser feito para edificação. Olha a mensagem que Paulo está passando para nós. Reunião do povo de Deus tem que ser para edificação. Tranquilos? Verdade prática diz: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Não é verdade? Bom, vamos para a leitura bíblica em classe, certo? Que diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, o verso vai começar do 8, diz assim: porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. O verso 10, olha só, acompanha comigo aqui na lateral. Deixa eu botar o computador um pouquinho mais para cá, só para os irmãos acompanharem na lateral. O 10 assim: e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação de línguas. Atos capítulo 6, o verso 8, vai do 8 ao 10, assim: Estevão cheio de fé e de poder, cheio de fé, uma coisa, cheio de poder, outra, tá? Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Lembra que Estevão era diácono, semelhante a mim, eu sou um diácono, tá? E o 9, e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, olha só, dos libertos, dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia. 5 grupos diferentes, tá? E disputavam com Estevão. Esses 5 grupos de religiosos disputavam com Estevão, certo? Verso 10. E não podia resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Daniel, capítulo 2. Agora o verso que vai do 19 ao 22, assim, 19. Então, foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o Deus dos céus. O 20, falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é sabedoria e a força. Verso 21, ele mudou os tempos e as horas, ele removeu os reis e estabeleceu os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Verso 22, ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Gente, deixa eu voltar. O verso de número 21, estou passando aqui. Olha que interessante isso aqui, o louvor de Daniel. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove reis e estabelece os reis. Ele remove e estabelece quem ele quer. Olha que interessante. Ele dá sabedoria aos sábios. Então, se você é sábio, obviamente que quanto mais sabedoria, melhor.
Mas o que o texto está dizendo é que quanto mais você busca a sabedoria, mais Deus dá. Tá no texto isso daqui, irmão. Você pode acompanhar aí e ler. Ele dá sabedoria aos sábios. Isso fala de persistência e insistência. Se você insiste muito numa coisa com Deus, batei, abre-se-vos-á. Porque Tiago diz que quem não tem sabedoria, pede. Se você não tem, você tem que buscar, você tem que pedir. Mas também você tem que correr, principalmente atrás de conhecimento. Olha que interessante. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência a quem, irmãos? Aos inteligentes. Então Deus não dá ciência a gente burra, tá? Gente ignorante, gente que não quer buscar, gente que não quer estudar. Pessoas que nem sequer quer perder 10 minutos do seu tempo lendo um pouco da Bíblia, um pouco da palavra. Se você é uma pessoa que não busca o conhecimento, dificilmente Deus vai lhe dar algum tipo de inteligência, algum tipo de ciência, porque você não tem. Na parábola dos dons, dos talentos, o Senhor lhe dá a cada um segundo a sua capacidade. Capacidade é algo individual, é algo que você busca, você corre. Ao longo da Bíblia, eu noto que Deus nunca chamou um preguiçoso para sua obra. Deus sempre chamou alguém para que estava metendo a mão no arado, trabalhando, fazendo algum tipo de coisa, tá? Desde os profetas maiores até os profetas menores ali. Amós, que é o profeta menor, considerado não porque ele era menor do que tipo Isaías, mas ele era um criador de gado, tá? Menor porque ele escreveu pouco, ele escreveu menos. E quando Deus chama Amós, Amós estava apacentando o seu rebanho, tá? Os seus gados. Então, quando Deus chama Davi, onde é que Davi estava, irmãos? Lá cuidando da ovelha do pai, tá? Então Deus sempre chamou alguém que estava fazendo alguma coisa. Quando Deus chama Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, que era o lugar de malhar uva. Perceba os irmãos, Deus sempre chama alguém que está fazendo alguma coisa. Deus não chama preguiçoso. Deus não tem, até lá o livro de Provérbios é um livro que combate muito o preguiçoso, tá? Se você é uma pessoa que você não se esforça, dificilmente você terá alguma coisa da parte de Deus. Entenda que o universo, ele funciona, Jesus vem dizer que o sol nasceria para todos, então não existe exceção para Deus. Se você é uma pessoa que se esforça e corre, você vai alcançar. Se você não dá um murro numa broa, meu querido, me perdoe o irmão pode orar, jejuar, mas, irmão, dificilmente Deus vai lhe chamar. Deus não gosta de preguiçoso, eu observo isso na Bíblia. Deus só gosta de pessoas esforçadas, pessoas que pedem oração, orar, mas age, mas vai à luta, vai à luta. Se você é uma pessoa que você quer ter, uma pessoa inteligente, você tem que buscar a ciência, tá? A ciência dos homens, o que está disponível para você. Você tem que se capacitar. Amém? O objetivo geral da lição é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Então a gente vai primeiro no tópico 1, conceituar o dom da palavra da sabedoria. No 2, o dom da palavra da ciência. E no 3, a respeito do dom de discernir os espíritos, que para mim hoje é um dom, eu não considero o dom assim único, mas o mais importante hoje nos dias atuais, tá? Porque a gente precisa muito de discernimento de espírito, certo? Vamos para o ponto central da lição. Olha só, tô passando aqui, ó. Os dons de revelação servem para a orientação da Igreja de Cristo. Então é um dom que serve para orientar, certo? Orientar. Orientar o quê? O caminho que você deve seguir. O rumo que você tem que tomar. Então vamos lá, introdução. O teólogo pentecostal Stanley Otto afirma que a maioria dos estudos classifica o dom de 1 Coríntios capítulo 12, do 8 ao 10, em 3 categorias. Revelação, a gente está vendo agora. Poder, que é a lição do número 4, e expressão, que é a lição do número 5. Tendo 3 em cada categoria. São 9 listados aqui, em cada uma dessas categorias tem 3, certo? Na lição dessa semana estudaremos a respeito dos dons da primeira classe, que é a revelação. Esses são concedidos aos seus servos, servos de Deus, né? Para o aconselhamento e orientação da igreja. Então é um dom especificamente para aconselhamento, para doutrina, para edificação. Ok? Palavra da sabedoria é um termo de expressão de manifestação verbal escrita, segundo o dicionário eletrônico, né? Ou auis. Acho que assim, sabedoria significa discernimento inspirado nas
nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12 e 8, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias de extremas e difíceis, tá? Isso é um dom que Deus dá para a tomada de decisões. Irmãos, olha só, entenda uma diferença aqui prática. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Tiago, ele fala que quem não tem, lá em Tiago 1, capítulo 1, verso 5, se não salvo engano, ou é 4 ou 5. Quem não tem sabedoria tem que pedir a Deus. Se você não tem, você tem que pedir. Mas a sabedoria em todas as áreas da nossa vida, gente. É sabedoria na área material, na área espiritual, na área emocional, tá? Eu acho que... eu vou botar a emocional aqui no meio. Para mim, a emocional ela é um elo entre o material e a espiritual. Entenda, os irmãos, uma coisa. Você pode ser uma pessoa pobre, financeiramente falando, mas esse sinônimo de pobreza aqui, material, não te impede de você servir a Deus. Lógico que não. Você pode ser uma pessoa muito rica materialmente e também não te impede de você servir a Deus. Você vai ter uma vida tranquila, não vai influenciar de nada na sua vida espiritual se você for uma pessoa desprovida de recurso, uma pessoa pobre para a realidade da sociedade que a gente convive, ou uma pessoa provida de muitos recursos. Isso não vai interferir nada na tua vida espiritual. Mas entenda uma coisa, irmãos. O teu emocional, ele influencia sim. Demais. Quer ver? Quem é que não conhece uma pessoa magra, seca, que serve a Deus? Pele e osso. Eu conheço um bocado. Quem é que não conhece pessoas obesas, acima do peso, serve a Deus? Eu também conheço um bocado. O fato de você ter uma gordurinha a mais, uma gordurinha a menos, não interfere na tua vida espiritual. Não interfere. Mas a emocional, essa interfere. Demais. Então, o emocional, ele é o elo mais importante, tá? Entre o espiritual e o material. O material, eu falo do corpo físico e também das questões financeiras, tá? Então, o emocional é aquilo que a gente tem que pedir a Deus. A gente tem que pedir a Deus sabedoria, e sabedoria emocional para que a gente possa gerir. Porque muitas vezes uma informação mal escutada, mal dada que a gente recebe, nos abala e nos paralisa diante da sociedade, certo? Diante de tudo na vida da gente. O dom de sabedoria, gente, a palavra da sabedoria, ela está vinculada à tomada de decisões. A Bíblia ela fala de um episódio em que alguém chegou para o rei, né, duas mulheres, o rei Salomão, e disse assim: Senhor, eu e ela, nós tivemos bebê no mesmo tempo. Tem uma passagem lá em Reis que fala dessa formatação que eu vou falar para os irmãos. Só que o filho de uma nasceu morto, a outra foi e trocou o filho morto com a outra que o filho estava vivo. Quando a mãe, que teve o filho trocado, acordou e viu o filho morto, ela disse: não, esse filho aqui não é meu. Esse aqui era seu trocado. E a outra, a outra sabichona que trocou, disse: não, você que nasceu com o filho morto, o meu é vivo. Essa briga foi até o rei Salomão. Quando chegou até o rei Salomão, como agora Salomão ia saber quem era a mãe verdadeira? Aí olha a sabedoria que Deus deu a Salomão. Salomão chega pro carrasco, diz: põe a criança aqui no meio, pega a espada e corta no meio. Então vai ser metade para um e metade para outro, porque não tem como saber agora. Então a que não era mãe, a ladra, a que roubou, disse: não, corta mesmo no meio, metade para mim, metade para ela, o filho dela já ter nascido morto. E a verdadeira mãe disse: não, Senhor, que o filho fique para ela, porque eu prefiro ver o meu filho vivo com ela do que ver ele morto. Resultado, na mesma hora Salomão disse: essa é a verdadeira mãe, aquela que sacrificou pela vida da criança. Aí Salomão vai, faz justiça e devolve o filho à verdadeira mãe. Olha a sabedoria que Deus deu a Salomão. Então é essa sabedoria que nós devemos pedir a Deus para tomar decisões nos momentos mais difíceis. Porque, irmãos, acreditem numa coisa: todo mundo, sem exceção, passa por dificuldade. Não existe esse cristão que não passa. A vida, ela é um processo. A vida, sempre você vai no deserto, sai do deserto. Vai no deserto, sai do deserto. O deserto é uma escola que o crente ela aprende. Então o crente ele sempre está passando pelo processo. Os processos da vida servem para que
nos traga maturidade e nos ensine como vencer nessa vida. Amém? Então, olha só. Aqui tem um quadro, né, de classificação dos dons: revelação, palavra, sabedoria, o conhecimento, discernimento de espírito. A lição de número 4, que eu já fiz: fé, cura, operações de maravilha. E a lição do número 5, que é essa que eu vou fazer: profecia, variação de línguas e interpretação de línguas, ok? Então, o que acontece? José, no Egito, após ele interpretar o sonho de Faraó, entenda que revelação, ele interpreta o sonho de Faraó, e depois Faraó diz: cara, o que a gente vai fazer se fica 7 anos de abundância, 7 anos de fome? Aí olha a sabedoria de José. Ele diz: rei, é muito fácil passar por isso. Como você sabe que vem 7 anos de abundância, separa 1/3, 1/5 de tudo que é produzido, 1/5 é 20% do que é produzido, em grandes celeiros, guarda o trigo debaixo do jugo do Faraó, e esse vai ser o mantimento para vocês passarem os 7 anos de fome. E foi assim que aconteceu, e todo o Egito não pereceu por conta da sabedoria de um homem, tá? De um homem, José. Um outro dom de revelação, gente, muito forte na Bíblia, é Daniel, tá? O textuário que a gente leu, tá aqui em cima, esse textuário aqui, Daniel, louvando ao Senhor, do capítulo 2. Mas, gente, o livro de Daniel, ele fala que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele chamou todos os encantadores, os sábios da Babilônia. Ele não falou o sonho, ele queria que os sábios revelassem o sonho que ele teve e a sua interpretação, dissesse o sonho que ele teve. E ninguém foi capaz de dizer o sonho que ele teve, a não ser Daniel. Daniel ora e Deus dá a revelação, mostra para Daniel o sonho, revela para Daniel o sonho que ele deu para o rei Nabucodonosor. Então é o fato mais forte desse dom na Bíblia Sagrada, é Daniel, tá? Amém? Então, a liderança sábia, ela precisa de sabedoria, gente. Precisa de sabedoria, é de grande valor na tarefa de aconselhamento pessoal. Certo? Isso para qualquer situação da vida. Então, a sabedoria que se refere a 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, não é humana. Lógico que não é. Certo? Adquirida mediante os livros ou na universidade, não é adquirido isso aí não, tá? Mas sim na capacidade sobrenatural divina para tomar decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis, ok? O tópico 2, subtópico 2, fala da palavra da ciência. O que é? Esse dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto de resultado de iluminação do Espírito acerca das revelações de mistério de Deus, conforme aborda Stanley Orton e no seu livro de teologia. Esse dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para esse conhecer fatos e circunstâncias ocultas, como o caso da revelação lá do profeta Eliseu, né? Sempre que o rei da Síria ela arrumava um complô para cercar Israel, Deus revelava o profeta Eliseu, ele ia lá e ele contava ao rei. Ok? Subtópico 2, sua função. O dom da palavra da ciência não visa servir propósitos triviais, como a descobrir significados dos tecidos dos tabernáculos ou da identidade da mulher de Caim, etc. Isso é mera curiosidade humana. O dom de Deus foi dado para satisfazê-la. A manifestação sobrenatural desse dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-se de qualquer engano e artimanha do maligno. Olha os exemplos do subtópico 3. Como eu falei, o profeta Eliseu, ele sempre revelava os planos do rei da Síria. Nabucodonosor, Daniel revela, Deus revela, a ciência revela sempre o que está em oculto, tá? O sonho. José no Egito, ali era dom de revelação, tá? Ele revelou para Faraó aquilo conforme Faraó contou o sonho. No caso de Daniel com Nabucodonosor, Deus revela para ele algo mais profundo, oculto daquilo que estava escondido, que era o sonho de Nabucodonosor, ok? Caso também do Novo Testamento aqui, Novo Testamento, esse foi o manifesto, apóstolo Paulo, quando ele desmascara a mentira de Ananias e Safira. Era algo que estava oculto, que Deus faz tornar à tona. Então, o dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Subtópico 2, o dom da palavra da ciência não é para servir propósitos triviais,
A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-se de qualquer engano e artimanha do maligno, certo? O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros, gente. Nem o dom da revelação, nem o dom de discernir, e nem o dom da ciência, tá? Eles não são dons para você estar querendo julgar a vida dos outros. Não cabe a nós, em nome do Senhor Jesus, o julgamento da vida de ninguém, ok, irmãos? Pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Discernimento do Espírito. Esse é um dom que eu considero fundamental para a igreja de hoje, tá? Discernir o que é de Deus e o que não é. Lembrando que quando o crente está empolgado, são 3 situações que podem acontecer na vida dele. Ou é Deus revelando, ou é ele no emocional, ou é uma seta do maligno, tá? Então 3 coisas que podem acontecer em uma profecia ou numa revelação, e esse dom de discernimento do Espírito ele faz de muita valia para dentro da igreja, ok? Então é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza da manifestação espiritual. É de Deus ou não é? É do homem, enfim. Então aqui o subtópico 2 ele fala das fontes de manifestações espirituais, como eu falei. Pode ser Deus, pode ser homem, pode ser o diabo. Por isso que faz importante esse dom. Discernir as manifestações espirituais, a palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser aprovados. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Escrituras Sagradas, pois o Senhor nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele ensinou-lhe que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem isso pelo caráter. Preste atenção numa coisa que eu vou lhe falar. Como é que você conhece quando uma pessoa ela não é de Deus? Pelos frutos. A Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Porque no dia do grande julgamento final, o Senhor vão dizer os que estão à direita, mas os que estão à esquerda. Os que estão à esquerda, a Bíblia diz que o julgamento primeiro começará pela casa de Deus. Aí o da esquerda ele diz: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos, nós ressuscitamos mortos, nós fizemos prodígios, sinais e maravilhas, mas não entrou. Mas por que não entrou, gente? Caráter. O que salva o homem não é os dons, é o caráter. O caráter. Tem gente que tem título de pastor, título de bispo, título de presbítero, título de diácono, mas os frutos revelam a personalidade que verdadeiramente as pessoas são. Ok? Então o que vale para Deus é os frutos do seu espírito, é a sua integridade, é os princípios que se adotou e não o que você consegue fazer. Ok? Os dons de operação de maravilhas, sinais, cura, isso tudo são ferramentas dadas pelo Espírito para a edificação da igreja e propagação do Evangelho. E não é sinônimo de salvação, tá? Isso, caráter, é o que conta mais para Deus. Amém, irmãos? Então, a Bíblia diz que você nem precisa discernir os Espíritos. É só você olhar, teoricamente, um pouco para os frutos da vida dessas pessoas, tá? Essas pessoas, geralmente, elas deixam rastros que não são tão bons, ok? Mais uma vez, não nos cabe o julgamento, mas nos cabe observar os frutos. Amém, irmãos? Então, síntese do tópico 3, o dom de discernimento dos Espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Conclusão: a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom de discernimento dos Espíritos, que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno. Amém? Um abraço no coração de vocês. Eu vou deixar mais uma vez aqui na lateral para os irmãos que não seguem nosso canal clicar, seguir e deixar o like, tá? Deixa like, é muito importante o seu like. Muito obrigado. Daqui a pouco eu vou estar postando para vocês, assim quando eu editar esse tutorial. O número 4 está pronto, tá? Já está pronto e posteriormente eu vou estar fazendo para vocês a lição também de número 5. Amém? Um abraço, fui, até o próximo tutorial.